Moraes julga assessor de Moraes que acusou Moraes. Parece frase da Dilma, não parece? Tipo estocavento, a saudação à mandioca ou a afirmação de que o Papa é muito religioso. Mas não é nada disso. É a realidade brasileira que nos faz ter saudades da Dilma, quando as loucuras eram apenas palavras ao vento. Não, hoje as loucuras saem da ponta da caneta de um juiz. Eu vou repetir a loucura. Moraes julga o seu assessor por tê-lo acusado. Moraes julga o assessor do Alexandre de Moraes por ter acusado o Alexandre de Moraes. Vocês entenderam a loucura? Vocês entenderam como a STF julga os seus adversários com uma total imparcialidade? O ministro Alexandre de Moraes, ele vai julgar ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Talhaferro, ex-assessor do próprio Moraes, por ter supostamente vazado irregularidades cometidas pelo próprio Moraes em processos conduzidos por Moraes. É ou não é o tal do meme do Homem-Aranha, hein? É muito justo, né, gente? Com certeza o Moraes não tem nenhum conflito de interesses em julgar esse processo. Imagina! Jamais ele julgaria um processo em que ele tem interesse direto. Isso jamais aconteceria. Bora entender o que aconteceu? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como a STF julga os seus adversários políticos de uma maneira completamente inconstitucional e ilegal, de uma forma completamente sem vergonha. Mas antes disso, você já sabe, curta aqui o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada, porque quando você faz isso, principalmente deixando aqui o seu like, o seu joinha, você faz o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante para você e para outras pessoas, levando ele mais longe. Como você deve lembrar, o Eduardo Talhaferro ele trabalhava no Tribunal Superior Eleitoral, em um órgão chamado Órgão de Combate à Desinformação, a tal da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do TSE, diretamente subordinado ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE. E quem acompanha aqui o canal já sabe como que o governo Lula e o STF trataram a tal da desinformação, não é? Mas sabe o que aconteceu aí? Nesses inquéritos sem pé nem cabeça do STF, os assessores do Moraes que trabalhavam no STF começaram a, debaixo de ordens do ministro, pedir ao Talhaferro, que era assessor, que era servidor do TSE, para que ele, o Talhaferro, usasse a estrutura do TSE para fazer investigações contra os investigados do STF, principalmente contra a direita. Principalmente contra a direita. Gente, o próprio Talhaferro disse que existia um direcionamento das investigações contra a direita nas eleições de 2022. Depois o ministro até tentou legalizar isso, dando uma decisão ali que permitia ao Talhaferro trabalhar oficialmente nesses inquéritos, mas é claro que essa decisão não resolve o problema da ilegalidade. Um juiz ele não pode usar uma decisão judicial para transferir servidores públicos para outras funções, órgãos diferentes, principalmente funções que envolvem outro órgão independente da justiça. Mas bora aqui para o problema central e principal. O Talhaferro ele começou a perceber que esses pedidos dos assessores do Moraes eram inconstitucionais, eram ilegais. Gente, para vocês terem ideia, teve pedido aí do gabinete do Moraes para que o Talhaferro achasse um discurso antidemocrático para desmonetizar a revista OS. E, quando ele respondeu dizendo que não encontrou, o gabinete de Moraes disse para ele, olha, use a sua criatividade. Eu vou repetir, o gabinete do ministro Moraes queria que um servidor usasse a criatividade para censurar um órgão de imprensa de que o ministro não gostava, porque era de direita. E depois que o Talhaferro vazou tudo isso para a imprensa, que é vazar ilegalidades, e ele se tornou com isso um whistleblower, um soprador de apito, um reportante de crimes, um reportante de ilegalidades, que tem proteção legal, aí Alexandre de Moraes fez o quê? O quê? Instaurou um inquérito para apurar o vazamento e para punir o Talhaferro. Presta atenção, o vazamento era sobre ilegalidades do Moraes. Aí o Moraes mandou instaurar um inquérito submetido a ele mesmo para apurar o vazamento das irregularidades cometidas pelo gabinete dele. Só que, se tiver irregularidade, o vazamento é legal e não ilegal. Será que tem alguma chance do Moraes reconhecer que houve irregularidades no gabinete dele e que, assim sendo, o vazamento feito pelo Talhaferro foi legal? Será que tem algum conflito de interesses aí? Não, que é isso, né? Imagina. Que é isso? Nada, nadinha, só um conflitinho imenso.
E a PGR, alinhada ao próprio Moraes, em vez de investigar os crimes denunciados pelo Talhaferro, o que fez? Acusou o Talhaferro de cometer crimes. E agora a denúncia contra ele vai ser recebida no dia 7 de novembro pelo STF, com voto de quem? Do relator, senhor Imparcialidade, Alexandre Imparcial Isento de Moraes do Brasil. Tudo bem democrático, claro, e seguindo o devido processo legal e as regras do jogo do Estado de Direito democrático, supremo do mundo das galáxias. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Você gostaria de ser julgado por uma pessoa que você está acusando? Você acha justo, correto, o Moraes ser o relator desse caso? Comenta aqui no vídeo para eu saber a sua opinião.